Mas assim, o Braz fez muita coisa errada, o Landim muita. Danche, então, meu diabo. E eu só vi a administração do que aconteceu no caso das vítimas do Ninho do Urubu. A gente passou rapidamente sobre o Felipe Luiz, mas eu queria conversar sobre ele, porque eu acho que... eu não vou me estender muito na pergunta, mas eu sempre falo isso aqui no Barrocast, eu acho que ele representa uma esperança, um alento para a escola de técnicos brasileiros. Ótimo. Entendeu? Eu acho que ele, mesmo estando no começo, ele tem muita coragem e consegue colocar um time do Flamengo ofensivo, respeitando o DNA do Flamengo, Sim. e respeitando o DNA do futebol brasileiro, que é essa. Plenamente de acordo. Então, e agora o Boto chegando junto também, eu acho que eles fizeram uma dupla muito forte ali também, dentro do futebol. E eu acho que o Flamengo vai longe esse ano. Mas eu queria saber o que você acha do trabalho do Felipe Luiz. Bom, então pegando um recorte... Estava falando sobre isso agora há pouco na redação da TNT. Quando ele nos deu uma entrevista em 2018, ainda na Espanha, ele falava, cara, ano que vem, final do meu contrato, quero ir para o Brasil. E já deixava claro, o Flamengo está num processo legal, eu sou Flamengo de criança, adoraria ir para o Flamengo. E um ano depois eu estaria no Flamengo. E já sabia antes, né, que ele era um cara diferente mesmo, de cabeça diferente, posicionamento diferente, como liderança, como caráter, como seriedade, sobriedade. Estudo, né, e o que é legal, que é uma coisa legal dele e de outros. Ele trabalhou muito tempo e teve melhores momentos com o Simeone, mas ele não é um cholista, não é da escola do Simeone. E ainda bem que não. Respeito o Simeone, mas não necessariamente admiro. E ele se adapta àquilo que ele cresceu de criança, né, de ver o Flamengo. E eu deveria dizer, um DNA do Flamengo que sim, se você pegar o tri dos anos 50, ok, você pega Joel, Evaristo, Dida, lindo, Zagallo nem tanto, mas já era um jogador brilhante taticamente, mais do que tecnicamente o Zagallo. Mas esse Flamengo ofensivo é o Flamengo a partir do tri carioca de 78, o Flamengo do Zico, do Júnior, aí logo depois o Leandro, ganhar, do né? Entrou no mapa nacional. Quando ganhou no mapa nacional, porque até 80 o Flamengo tinha um Rio-São Paulo, 61. Sim. Só. Que era a única coisa nacional que tinha. Era nada. O tamanho do Flamengo, o maior torcedor do país, era nada. E a partir de 80, esse colosso que a gente viu, e o maior time que eu vi jogar de 81. Mas o Felipe entendeu isso, entende muito do futebol, se prepara e rapidamente, ele começa janeiro, fevereiro do ano passado. Então, o Felipe tem 13 meses de carreira. E esses 13 meses tem um sub-17 com título. Tem um título mundial sub-20 contra o Olympiacos no Maracanã em agosto. Aí ganha uma Copa do Brasil, ganha a Supercopa dando show, ganha o Carioca sem dificuldades, até porque os adversários neste momento mais fragilizados, mas o que ele já fez, e com detalhe, o que ele fez um time que estava abaladíssimo. Sim. Não jogava com o Tite. De um time que não jogava com o Tite. E, de novo, tá aqui um cara que gosta, admira o Tite como pessoa, como treinador, não deu a menor liga no Flamengo, mas é impressionante o que rapidamente consegue virar chave, consegue peitar algumas circunstâncias, consegue fazer com que o Gabigol seja de novo seminal decisivo na final da Copa do Brasil contra o Galo, consegue administrar algumas coisas e também sim tem a mudança de comando. E aí eu quero deixar muito claro, o Flamengo ganhou muito com o Landim e com o Braz, mas assim, o Flamengo perdeu muito com o Landim e com o Braz. Sim. O Flamengo podia ter ganhado muito mais, e não é só aquela bobagem do Real Madrid pode esperar. E até porque, e aí eu quero fazer essa crítica ao Braz e a presidente do meu clube, a Leila, porque depois quando eles são criticados, falam, gente, vocês não sabem, é entretenimento. Velho, se fosse entretenimento, a Leila não bloqueava bilhões de pessoas como bloqueia na rede social. O Braz, quando ele fala, não, eu tava brincando, eu não ficaria tão puto como... Gente, assume a bronca, falou merda, fez bobagem, assume. Não é entretenimento só quando dá certo. Tá? Mas assim, o Braz fez muita coisa errada, o Landim muita. Danche, então, meu diabo. E eu só vi a administração do que aconteceu no caso das vítimas do Ninho do Urubu. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá. Entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Vejam a série de um parceiro, colega meu, Pedro Osberg, o Ninho. Pesada. E real. E aí mostra, lamentavelmente, de novo... Não confundam Flamengo com Landim, com Braz e com Danche. Aliás, não confunda ninguém com a instituição, mais ou menos que a gente falou. Assumam as broncas, tá? A Leila com o Palmeiras, o Paulo Nobre, que eu gosto mais, com o Palmeiras. Cara, é o presidente do clube. Ele responde pelo clube, mas o Flamengo, mais bilhões de torcedores pelo Brasil e pelo mundo, não pode ser conspurcado ou misturado a isso. Tá? Eles ganharam muita coisa, ganharam, mas podia ter ganho mais. E mais, não foi o Landim que inventou o Flamengo, não foi o Braz que inventou o Zico, sabe? De novo, velho, assim,
E, de novo, com o time que eles têm e com o trabalho que começa lá em 13 com Bandeira de Melo, que também é, infelizmente, corresponsável ele ou a administração dele pelo que aconteceu, lamentavelmente, no Ninho do Urubu no comecinho de 19, faz tudo parte do mesmo pacote. Aí são responsáveis, no caso, lamentavelmente, um caso criminal, polícia e responsáveis. Mas voltando a dentro de campo, tem muitos méritos. E aí independe se foi o Pelaipe que viu num jogo do Galo, tem um Jorge Jesus aqui, vamos atrás. O pai da criança, até porque foi um casamento maravilhoso. De novo, é só pegar o exemplo do Pablo Mari. O Pablo Mari veio ao Flamengo, ninguém sabia que era o Pablo Mari. Sai, a gente não sabe nem onde ele tá hoje, tá na Itália, né? E ele jogou como se fosse o Beckenbauer. Não sei se tá no Como Monza. Não, ele foi pra um time grande agora. Talvez Lazio, não sei. Será? Não é mau jogador, mas ele jogou como se fosse o Aldair, como se fosse o Moser, como se fosse o Domingos da Guia. Repito, o maior time que eu vi no Brasil. Fiorentina. Já legal. É legal. Mas enfim. Então, de novo, é verdade. Esqueci que tinha saído. Mas, de novo, deu tudo muito certo. E aí não depende. E aí tem mérito o Brás, claro que tem mérito. Tem mérito, Landim, embora. O que é demérito deplorável até como ser humano, ou descaso, é só ver a sério o ninho do que fizeram naquilo. Mas voltando ao futebol. Como trataram. Exato, como trataram o negócio. Agora, por exemplo, o Bappel foi muito mal na nota a respeito dele não assinar a nota solidária ao que aconteceu no caso de racismo do Luigi e tal. Mas é que são interesses políticos da Liga, vão pro inferno, né? Assim, não tem interesse político, econômico de assinar nota porque eu não gostei. Né? Questão humanista, de novo, estamos acima, ou deveríamos estar acima disso. De novo, não vamos confundir o BAP com a torcida do Flamengo, né? Porque quase todo mundo caiu matando de pau. Alguns não, mas cada um com a sua também. Ninguém aqui é professor de Deus ou quer ser, apesar de jornalista esportivo, né? Que é aquela coisa, médico acha que é Deus e o jornalista esportivo tem certeza que é Deus, né? Então, mas ok. É verdade. Mas o Flamengo está num excelente caminho. Em se mantendo, como eu acho que vai se manter o Felipe Luiz, mesmo com um possível interesse da seleção brasileira, o Flamengo é o maior favorito hoje para ganhar a Libertadores, o Flamengo hoje é o maior favorito para ganhar o Brasileiro, e o Flamengo é o maior favorito para ganhar também a Copa do Brasil. Sim. Se vai ganhar os três, a gente sabe que ninguém ganhou tudo numa mesma temporada. Mas que tem time, tem elenco, tem potencial. E sim, também pelo trabalho do Landim, sim, também pelo trabalho do Brás, e também da reconstrução desde 2013, né? Sim. E, ao mesmo tempo, aí você pode jogar na bucha de quase todos os outros ex-presidentes do Flamengo. Com esse potencial, como é que não conseguiram organizar minimamente a bagaça para já ter aquilo? Como no momento é o caso do Corinthians, que até hoje mesmo pode, na Neoquímica Arena, voltar a ser campeão em cima do meu time. Legal, pode ser, o elenco é bom, mas o que foi feito nos últimos anos no Corinthians, e continua sendo feito, até pela herança maldita que veio da antiga gestão, do grupo que ficou 17 anos no poder, e que mesmo nos 17 anos foi campeão, no caso bicampeão mundial, ganhou a primeira Libertadores invicta em 12, tantos brasileiros, tantos paulistas, mas deixou uma dívida impagável, como as próprias contas da Arena. E, ao mesmo tempo, devendo para o Cuiabá e contratando, claro, com a ajuda do seu patrocinador, o Memphis, quer dizer, as coisas que não fecham no futebol brasileiro. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?